people. O que eu quero dizer, vocês, pessoas, I'm going to call you bride. vou lhes chamar de noiva. That you understand. Vejam, para que entendam isso, The voice is a thunder. a voz é um trovão. The voice came from where? A voz veio de onde? From the throne where the Lamb had just left. As intercessor. Do trono, de onde o cordeiro havia acabado de sair como intercessor. Now he's standing here to take his position in his claim. Agora, ele está aqui de pé para tomar sua posição e suas reivindicações. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Nós vamos ler Atos, capítulo 9, o versículo 4. Atos 9, versículo 4. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Grande Criador, estamos certos de sua bondade e misericórdia que dura para sempre. O seu povo tem recebido a sua palavra e vivemos em tempo igual ao de Abraão, quando tudo estava escasso e Abraão recebeu sua visita. E nós também recebemos sua visita. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus em novo corpo. Eu quero fazer aqui um paralelo de escrituras para que seja mais claro para as pessoas com respeito essa manifestação de Deus no tempo de William Branham. A maioria não consegue entender, uns ficam aquém, outros vão além. Uns foram além e batizaram em nome de William Branham. Outros ficam aquém, diz que ele é profeta, mas não sabe os trovões, não sabe o novo nome. Ficando aquém, diz, foi revelado os trovões, mas não sabemos qual o novo nome, será dado no rapto. É assim que as pessoas dizem. Então, eu quero, num simples paralelo, aí você pergunta, William Branham fez esse paralelo? Bom, eu vou mostrar para você, se estiver errado, você não crê. Certo? Um paralelo dos dias de Cristo com os dias do irmão Branham. E todos nós sabemos que aquilo foi muito real. Mas nós temos Isaías 61 para vermos Cristo. Não diz nome, só diz Jeová. 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos,
e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa escritura, Jesus fez comentário dela em Lucas 4:18, quando estava falando também entre os judeus, e que o Espírito do Senhor estava sobre mim. Agora, ele leu, e aquela escritura estava cumprindo quando Deus estava na carne de Jesus. Deus é um corpo no qual o Velho Testamento ninguém tinha visto senão quando ele veio e falou com Abraão, mas era uma teofania. Ele veio e falou com Abraão, outra vez, Deus em carne. Estava comendo, bebendo com Abraão. Mas as pessoas nunca puderam perceber que aquilo era a manifestação de Deus. Ele veio em Jesus, era um corpo que eles também não conheciam. Bom, São Paulo diz creio que é 1 Coríntios 2, se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Se eles tivessem conhecido. Então, eles não tiveram conhecimento daquele homem que estava andando com eles. Se conhecesse, não ia matar. Isto é claro. As pessoas matam o Messias porque não sabe. Não sabe se ele é o Messias. Então, vamos pegar e vamos matar porque não sabemos se ele é o Messias. Mas por que eles não examinaram primeiro para ver se aquele homem era a Escritura manifestada naquele dia? Nem para isto eles serviram. Quer dizer, não examinaram a Escritura. Que é 1 Coríntios 2 mesmo, eu estou aqui em 2 Coríntios, mas não é. Onde, se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Eu estou com a outra Bíblia hoje, que eu mandei encadernar a minha, já está muito velhinha. Então, mais dificuldade, esta aqui é grande, boa para ler, mas não precisa de óculos. Né? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8. Mas aquela escritura para eles, para aquele povo dos dias de Jesus, e Jesus lendo aquela escritura, eles nunca iam dizer, essa escritura é para esse homem. E se é dele, ele está dizendo, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Eles deveriam ter crido na leitura, que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus. E aceitado como tal. Mas não, continuaram ainda chamando ele de Beelzebu, porque não tiveram revelação, não tiveram conhecimento. E ainda a Bíblia diz que nenhum dos príncipes, gente importante, mas não teve conhecimento. Aí você conversa com a samaritana, ela sabia. Você conversa com o Zaqueu, ele sabia. Se desse tempo de perguntar para o ladrão, lá da direita, ele ia te falar. Esse homem tem um reino, e eu vou para o paraíso com ele logo. Mas Deus estava num corpo. Para os judeus, continuaria crendo que Deus é Espírito, porque aquele corpo não era o Messias. Para eles não era, e era o Messias. Então o paralelo que eu quero fazer é exatamente com Apocalipse 10. Você toma Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim. O que ele vem fazer? Ele vem pregar, ele vem libertar. E tem que ver esse ministério claramente na Bíblia. O que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio libertar os cativos, veio dar vista aos cegos. Quer dizer, um ministério de cura, salvar. Um ministério, naquele dia, um grande jubileu, que era o livramento. Ele tinha esse ministério para trazer um livramento para eles.
para libertar os presos, aqueles que estavam presos na doutrina judaica, que era a melhor doutrina que existia, que cria num só Deus, mas chamava o Deus encarnado de Beelzebul. Eles criam num só Deus, mas quando apareceu Deus encarnado, eles disseram, isso não pode ser ele está num corpo. E quando ele viesse, ele não podia vir. Você conhece a família dele? Olha, veio lá da Maria, José. Pelo que sabemos, ela não era nem casada com ele e já ficou grávida. E ela andou falando por aí que é do Espírito Santo. Você crê nisso? As pessoas perguntavam, você pensa que não? Não, ele é Beelzebul. O que nós cremos é que ele é Beelzebul. E era Deus num corpo. Deus estava no corpo, que ele não esteve no Velho Testamento. Você vai ter que ver isso. Se ele já tivesse andado num corpo no Velho Testamento, ele andou naquele dia com Abraão, representando tanto o trabalho de Cristo como agora. Mas eles não perceberam, de maneira alguma, que aquele homem que estava andando e comendo e bebendo lá com Abraão, eles não perceberam que aquele era Deus. Se o Ló percebesse, Ló teria se ajuntado com Abraão, dizendo, Abraão, vamos fazer as pazes, toma conta de tudo, domina meus pastores, dá conselho para meus pastores, porque os nossos pastores não podem ficar juntos que eles brigam. Então, vamos, eu estou tendo luz, se Ló chegasse, o profeta diz, Ló não era eleito. Então não adianta a gente pensar que Ló ia chegar ali, vamos fazer as pazes, porque eu sou seu sobrinho, eu tenho que me submeter àquilo que você tem uma mensagem de Deus, e agora eu fiquei sabendo que Deus veio na sua casa e na minha não foi, rapaz. Ele não chegou lá em casa. Ele mandou 2 homens lá em casa, mas ele não chegou na minha casa. Eu fiquei sabendo que na sua casa ele veio. Deus comeu carne com você. Comeu carne com você. Ele bebeu com você, bebeu leite. Ele comeu bolo com você. Vamos fazer um draminha aqui. É um drama de Ló, o que poderia falar se encontrasse com Abraão. Vamos fazer as pazes. E poderia dizer, meus pastores de Ló, fiquem sabendo que agora o pastor verdadeiro que vocês têm que ouvir, já não sou eu mais que sou o pastor de vocês, mas escuta meu tio, escuta Abraão, porque eu não recebi Deus na minha casa e ele recebeu. Então escuta ele, nós estamos mudando agora e vou me submeter à doutrina do meu tio. Nunca Abraão poderia aceitar, mas nunca o Ló poderia rebaixar, deixar de ser prefeito, de ser um homem importante diante da sociedade, agora para ser um dos 318 servos que Abraão tinha. Ló não ia fazer isso. E nem tão pouco ele teria condição de pegar seus pastores e dizer, escuta o meu tio, porque é ele que tem a palavra. Ele recebeu a palavra. Ele teve Deus em carne na casa dele. Lavou os pés lá na casa dele. E na minha casa ele nem foi. Agora, Ló sabia disso, meus irmãos. Ló sabia. Mas ele não podia fazer nada. Você sabe quando você fica trancado naquilo que você já escolheu? É como um casamento. Hoje as pessoas não respeitam muito, não trancam-se muito no casamento. Não deu certo, ele já troca. Mas quem tem palavra ainda, os crentes, ainda está tentando manter sua palavra. Nós vamos viver até que a morte separe. Muitas vezes pedindo para a morte chegar, quanto mais depressa, para dar descanso para eles, né? Para dar sossego para eles. E não tem coisa melhor do que você laborear, lutar aqui e saber que tem uma recompensa de toda a sua luta nessa terra. Mas as pessoas não conseguem trocar. Elas não conseguem. Elas precisavam trocar sua maneira de crer pela maneira do tio Abraão. Ele recebeu Deus. Ele lavou os pés de Deus.
Vamos agora nos submeter, meus pastores, vamos escutar o Abraão, pois todo mundo deveria escutar irmão Branham. Todo mundo deveria escutar a mensagem do profeta do jeito que está escrito. Mas é difícil para as pessoas passar a ouvir o que está escrito hoje. E você só vence a Satanás a qualquer tempo com o que está escrito. Eu nunca chego lá, com minha sabedoria que eu tenho porque eu recebi de Deus. Sai, Satanás. Satanás nem move. O profeta chegou ao ponto de fazer experiência, porque os feiticeiros expulsam demônio em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os crentes também expulsam demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Branham fez uma experiência e nada feito. Mas quando ele diz, em nome de Jesus Cristo, a coisa mudou. Mas já viemos aprendendo que você pode expulsar demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi aprendizado dos homens. Você tem que voltar a aprender novamente em nome do Senhor Jesus Cristo, para você ter sucesso no seu trabalho, sucesso no seu lar, sucesso no seu ministério. Tem que ter sucesso. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, todos nós hoje fazemos. Mas faz 2000 anos que isso foi manifestado, e William Branham veio tirar Jesus Cristo desta história que estava durante 2 milênios. E se William Branham veio tirar Jesus Cristo da história, alguma coisa nova tinha que estar acontecendo. Deus tinha que estar em algum outro corpo. Para tirar um da história, Deus tem que estar no outro. Para tirar Moisés da história, para tirar a lei da história, Deus teve que estar em carne, Jesus Cristo. Ele estava tirando a lei da história. Ele veio aqui e cumpriu a lei, Jesus cumpriu a lei. Aqueles pontos que eles acham que Jesus desobedeceu a lei, não, é que ele é que era o sábado. E eles queriam guardar um sábado, e não queriam guardar a palavra dele. E ele era o sábado, ele era o descanso, e eles não quiseram. Então, não há nenhuma contradição nisso. Ele estava cumprindo a palavra da forma correta. Aquilo que ele recebeu do Pai, ele estava entregando para o povo. Mas o povo não aceitou sua palavra. Vocês têm que perceber isso. Vamos chegar aqui no irmão Branham, porque senão eu comento muito e deixo de falar. Acho que esta coisa mais importante que eu estou dizendo. Deus em um novo corpo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Chega um ponto que você não pode fazer nada. Deus falou, não escreva. Aí nós chegamos, eu não sei. William Branham pregou durante o seu ministério, nós não sabemos. Não foi escrito. Até que chegou e passou da revelação dos selos, ele diz, eu sempre pensava assim, eu pensava até que tinha 7 trovões no reverso do livro, 7 selos no reverso do livro, mas não pode, porque já está tudo escrito no livro, não pode aumentar nem diminuir. Então os 7 trovões está no livro, em forma de revelação, ele está ali. Então, se não tem uma revelação, se não tem um corpo o qual traz a revelação, eu não sei nada de Apocalipse 10, de 1 a 7. Não consigo saber, porque falta o principal, falta um corpo. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu
e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Olha, como Jesus chegou e abriu a Escritura, até foi a ajuda de um sacerdote, pegou, abriu, deu para ele ler. Isso foi tremendo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. Se nós pudéssemos notar, quando William Branham pegava a Bíblia para ler Apocalipse 10, de 1 a 7, e quando ele chegava nisso daqui, mais nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, era a mesma coisa de dizer, o Espírito do Senhor Jeová está agora sobre mim, para este ministério. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus para o ministério da cura, para o ministério da libertação, para o ministério da mensagem do Evangelho. É o que você vê em Isaías 61. Mas faltava ainda vir o ministério do Espírito do Senhor Jeová sobre um homem para poder revelar os mistérios. E sempre tem que ser um corpo. É Deus num homem para fazer aquilo. Só que agora ele veio em outro corpo. Tem gente que pensava, não, teria que ser o próprio Jesus Cristo. Não pode. Vamos ver, o irmão Branham diz que ele voltou para a coluna de fogo. Isto é, ele não tem aquele corpo. Ele tem que tomar outro corpo. Tem pessoas que pensam que seria o próprio Jesus Cristo pisando na terra. E o irmão Branham esclarece isso na mensagem. Nós temos que tomar isso daí como algo de Deus, alimento espiritual. Onde ele mostra isso para nós, 153 e 165, noutra tradução, alimento espiritual. Que as pessoas pensam que era o próprio Cristo com mãos cravejadas, sinais de cravo, que viria de se ele aparecer desta forma, eu não o receberei. O próprio profeta falando isso. Porque não é dessa forma, ele não vem naquele corpo. Aquele corpo agora passou para a coluna de fogo. Ele voltou ao original. Olha aqui. O 103, Abraão restaurado. Observe quando a coluna de fogo se fez carne e habitou em nosso meio. Como encontramos outra noite? O que ele fez? Como eles o conheceram? Discernindo os pensamentos do coração. Isso era Cristo. Eles sabiam que aquele era o profeta do qual Moisés havia falado. Ele alegou ser aquilo. Eles sabiam que era. Esta é a maneira que ele era. Escuta, agora, ele retornou aquilo novamente. Você sabia disso? Ele retornou aquilo que é a coluna de fogo novamente. Você sabia disto? Oh, não, irmão Branham. Oh, sim, ele retornou. Poder falar, não, irmão Branham, eu quero encontrar ele naquele corpo. Ele dizia, ele voltou à coluna de fogo.